E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente não vai mexer em nenhum carro, mas eu vou falar pra vocês tudo que tem de errado que eu sei aí nos meus carros que eu quero trabalhar no futuro. Sem mais, vamos começar aqui pela CR-V. A gente ainda vai ver o Gol, vai ver a Brasília, vamos ver a S10. Talvez a gente consiga ver alguma coisa no Fit, tudo depende se ele vai chegar a tempo ou não. Vamos pra CR-V aqui. Então tá aí, CR-V 2009 XL, baita carro, adoro esse carro aqui. Tem vídeo dela no canal onde eu mostro um pouquinho melhor algumas coisas que eu já fiz, polimento, já mexi na parte da traseira, suspensão. E vamos começar por lá. Uma das coisas que eu tenho que fazer na CR-V é mexer na parte da suspensão traseira, trocar as buchas que eu não troquei quando eu troquei os amortecedores. E no vídeo lá da troca dos amortecedores, uma pessoa botou nos comentários aí pra mim que eu tinha que ter feito a troca das buchas quando eu fiz essa manutenção. Visualmente eu olhei elas estavam desgastadas, mas eu não achei que ia dar nenhuma folga nem nada. Montei no lugar, logo que eu montei, ok. Mas umas semanas depois começou um barulhinho bem de leve e agora o barulho tá maior. Não é exatamente barulho de bieleta, eu sei porque eu já tive problema na bieleta, já tive que trocar também. E aí realmente eu acho que essas buchas que eu tenho que trocar na traseira, dizem que não adianta botar de outra marca, tem que ser Honda. E a Honda é R$380, 4 buchas de borracha. Isso tá... é caro, né? Enfim, mais cedo ou mais tarde vou ter que mexer nisso aí. A parte de freios dela tá muito boa, pneus nem se fala, geometria, etc, tá tudo alinhado. Porém tem uma batidinha na dianteira, que eu não sei se é bieleta. Eu fiz um vídeo onde eu quase tirei as bieletas, mas me pareceram que estavam ok, e mantive. Eu não sei se é bieleta, não sei se é coxinha, não sei se é a coluna, na verdade, a caixa de direção, que é um problema comum aí nos Honda, né? Dá problema na caixa de direção. Quer participar junto, é? E então, tem isso aí que eu tenho que fazer. Trocar líquido do arrefecimento, já comprei inclusive. Líquido do arrefecimento, mais pra frente uma outra troca de óleo, mas acho que isso aí só ano que vem, se eu não me engano eu troquei em abril, então tem bastante tempo e por quilometragem também tá longe. Tem que fazer uma troca, cadê o óleo? Acho que é esse cara, não. Acho que o diferencial não, eu sei que é o óleo do câmbio, mais cedo ou mais tarde eu tenho que fazer uma troca do óleo do câmbio, vou ter que comprar óleo novo também. Quando eu peguei ela não tinha sido feita nenhuma troca, então fiz uma troca parcial, rodei uns quilômetros aí, quero fazer uma outra troca parcial, usando o óleo original da Honda, essa que é a ideia. Aqui na parte de dentro dela, a única coisa que eu preciso fazer, trocar aqui a espuma do banco. Se eu achasse a espuma eu preferia eu mesmo trocar em casa, mas talvez eu não vou achar. Talvez eu vou ter que mandar fazer num tapeceiro. Não gostaria, preferia fazer em casa. Mas se tiverem alguma dica aí, algum lugar de onde achar essas espumas do assento, eu sinceramente não encontrei na internet, nem na Honda, nem nada, bem difícil mesmo. E aqui também é amassado, comuns da CR-V, como é mais alta, né, o pessoal apoia bastante aqui, é comum de estar amassado aqui. Fora isso, o interior tá zerado. Tem mais uma coisinha que é comum da CR-V também. Aqui, ó. Comum de levantar isso aí. Por enquanto não tô me importando. Quem sabe no futuro tem umas coisinhas do AliExpress que se coloca por dentro, umas borrachas aqui, fica bem legal o acabamento. Lá num grupo de CR-V que eu participo, o pessoal dá a dica aí, fica bem legal mesmo. E vamos dar uma conferida aqui no cofre do motor. Meses atrás eu fiz a regulagem de válvulas, ficou legal aí o serviço. Mas no futuro eu vou ter que fazer de novo. Mas o principal que eu quero fazer aqui no cofre é limpar. Esse cofre aqui eu não limpei ele desde que eu peguei esse carro. Todo cofre tem tipo essa gosma aqui, ó, que era um preenchador que eles passavam antes. Tem muito o que fazer, precisa ser feita uma limpeza aí. Tá me faltando tempo, mas não vejo a hora de limpar aí porque fica outra coisa. O carro é zero, praticamente não foi mexido, né? Acho que só eu que mexi. E sem dúvida nenhuma vale a pena deixar zeradinho aí. Eu que não mexi nisso ainda. Fluido de freio também é uma coisa que precisa ser trocada. Eu vou dar uma revisada lá no manual do carro e ver tudo que precisa ser feito para ser feita a revisão aí completa. Porque eu troquei vela, fiz a regulagem de válvulas, mas tem mais algumas coisinhas aí que em princípio tem que se fazer, além do fluido de freio e do arrefecimento. Vou dar uma revisada, tudo que tiver que ser feito, pretendo fazer. Esse carro é zerado, pretendo deixar assim. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trazer a Brasília. Tá aí a brasa. Antes de mais nada, quero pedir desculpas de novo aí pelo barulho todo que tem aqui. Barulho de carro, barulho de cachorro. Tá um caos, por isso eu não vejo a hora de construir minha garagem lá nos fundos. Tá uma loucura isso aqui. Mas
Enfim, vamos lá pra brasa. Bom, e ela tá tapada com pano, porque é assim que ela fica ali atrás. Eu estaciono ela aqui atrás normalmente, né? E desse jeito aí protege de pó. Ela protege pelo de cachorro, na verdade. Porque pó, querendo ou não, também pega, especialmente nas laterais ali. Mas dessa forma eu consigo espaçar bem as lavagens aí. Nem sei quantos meses faz que eu não lavo. Porque eu normalmente não uso ela na chuva. Então não tem tanto problema, né? Aqui na frente também. Essas chaves aqui é uma proteção para cachorro não pegar aqui o pano e deitar em cima. As chaves é um dispositivo para educar. Quando uma das cadelas tenta puxar aqui o pano que está ali em cima, começa a chover chave. Na distância que tá não vai machucar elas, mas o barulho da chave caindo é o suficiente para dar um sustinho e elas pararem de puxar. Foi o jeito que eu achei para educar. Esses dias eu achei que elas tinham se educado o suficiente, quando eu vi estavam em cima do pano de novo. E não é que falta pano. Elas têm caminha, tem cobertinha, tem tudo que é coisa aí, e ainda assim elas adoram pegar o pano do carro. Enfim, por isso que tá com isso aqui em cima, mas ó, tá tudo certinho. Agora sim, né? Tá aí, sem os panos, pra gente poder ver em toda beleza. Problemas que eu sei que eu preciso corrigir. Entre outros vários, um deles é no futuro tentar dar um jeito nisso aqui. Bati atrás de um caminhão, o caminhão freou, eu tava muito perto, não atinei aí, dei uma pegada atrás ali, pegou na parte daquele protetor do para-choque, deu essa amassadinha e também com isso deu uma subida aqui no capô. Isso é uma das coisas que eu quero fazer aí, mas é um detalhe, né? Se for pensar, ó, tem desgaste aqui na frente também, aqui em cima a tinta já tá desgastada, então talvez no futuro seria questão de pintar, né? Mas antes, uma primeira coisa que eu vou pintar nela vai ser o seguinte. Olha só. Clássico das Brasílias aí. Querer começar a estourar aqui. Tem que fazer isso antes que se alastre. Normalmente tem que tirar a espuma aqui da parte de dentro. Raspar ali. E aí tratar isso aqui. Como é pequenininho, provavelmente com uma massa eu vou resolver. E fazer uma pintura bem no local aqui. Eu acho que eu vou fazer tipo 2 bolinhas, alguma coisa assim. E vai dar diferença, com certeza, mas de qualquer forma, a gente tem diferença entre a lateral e a tampa, entre a lateral e a porta, diferenças não faltam aí, o importante é curtir o carro, não adianta ter o carro tão perfeito que a gente vai ter medo de sair na rua, e não é o caso aqui. Quando não tá chovendo, esses dias até saí com chuva, mas normalmente quando não tá chovendo eu saio com ela, e especialmente para manter a limpeza dela por mais tempo, não porque eu tenha medo de andar na chuva nem nada assim. E eu uso ela durante a semana daí. Um dia, agora eu tô trabalhando praticamente em casa de home office, então não saio mais tanto. Mas quando eu saio, às vezes eu saio com ela pra almoçar, pra ir no mercado, alguma coisa assim. Sempre tem aquele risco, né? Já fiz um vídeo no passado aí falando sobre usar um carro antigo no dia a dia e falei sobre o risco, o medo que a gente tem de roubar. Faço o que eu tenho ao alcance e torço para que não aconteça. Mas deixar o carro parado na garagem não é uma coisa que me anima realmente. Do lado de cá tá perfeito, ó, sem aquelas coisinhas. Mas isso é porque já foi feito esse lado aqui. Essa Brasília aqui, não tava há muito tempo com ela. Tava estacionado. Sofreu um acidente comigo parado, né? Um carro pegou e deu uma batida aqui atrás, que deu uma fundadinha nesse lado aqui dela. E eu levei numa concessionária da Volkswagen ali no Novo Hamburgo, na Carburgo. E o pessoal, olha, achou uma lateral original da Volks. Cortaram aqui em cima, que nem a gente vê naqueles programas de TV lá dos Estados Unidos, assim eles fizeram. Cortaram aqui na frente, enxertaram uma lateral original de fábrica aqui na brasa. E ficou, é a melhor parte do carro, dá pra te dizer. O acabamento ficou top, sinaleira original da Volkswagen também, comprada na Unicom em Porto Alegre. Olha, não sei como é que o seguro aprovou lá do caminhão, do carro que bateu, acho que foi o carro que acionou até. Eu sei que ficou zerado. Então o lado de cá tá bem inteiro. Coisas, né? Ovinhos na porta. Quando eu fiz a chapeação das portas, tem uma série aqui no canal, não ficou 100% perfeito, mas infelizmente já tomei umas portadas aí. Usar o carro no dia a dia é isso aí, né? E é uma tristeza, mas sempre tem um animal que vai dar-lhe uma portada no carro do lado e não vai nem se importar. Pneus Hankook, já mostrei isso aí pra vocês, não é nada que a gente precise trocar, pelo contrário, só dando um feedback. Muito bons ainda. Sei que eu rodei aí 5.000 km, talvez, não foi muito mais que isso. Mas o problema que a gente tá tendo
Dois problemas com a brasa. Primeiro deles, que a gente precisa ver, tá pingando óleo do câmbio. Eu não sei se é a coifa que rasgou, o que aconteceu. Quando eu fiz a última troca das coifas, eu vou ser sincero com vocês que eu acho que eu não fiz direito. Porque ficou em ângulo ali o eixo, semi-eixo traseiro, ficou meio esticando a coifa. E se essa coifa que tá aqui, eu acho que é da Vi Brasil, se essa coifa que tá aqui rasgou, ficou muito esticada por um motivo, a culpa é minha realmente. Não vou botar a culpa na coifa, assim como da EMP e da Sabó. Nessa que eu botei por último aí, vamos dar uma conferida nela, mas pode ser que seja erro meu. E eu vou ter que dar uma trabalhada nisso. Vou aproveitar e trocar o óleo de câmbio também. Fora isso, parte dos freios, aquele caninho que vem na parte de cima do reservatório aqui e vai lá para baixo no cilindro mestre. Começou o caninho na mangueira, né? Começou a dar uma babada, usei mangueira de combustível. Quando eu fiz isso há 10 anos atrás, me falaram aí que não ia durar nada. Bom, durou quase 10 anos, mas agora começou a dar essa babada. E volta e meia, eu enxergo acumula e eu enxergo um pinguinho de fluido de freio ali embaixo. Tenho que resolver isso porque o fluido de freio detona a pintura, né? Então onde estiver suando ali, tem chance de já ter prejudicado a pintura, essa é a verdade. Aproveitando aí na brasa, até deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A ideia era mostrar as coisas que tem pra fazer no carro e eu tô falando sobre coisas que não tem pra fazer, porque são tantos detalhes e eu gosto tanto do carro, né? O que vocês acham aí de eu, de repente, fazer um vídeo no futuro mostrando de novo a brasa em detalhes, né? Eu já fiz um vídeo lá quando eu peguei ela, mostrando ela em detalhes aí, mas de repente eu faço um vídeo mostrando ela e as coisas que eu instalei novas, que nem, por exemplo, eu já ia mostrar aqui o negocinho da calha de chuva, que eu instalei errado quando eu instalei, mas eu vou segurar isso para um próximo vídeo, de repente. Me digam aí nos comentários o que vocês acham. Bom, falei antes da CRV que tinha que fazer uma melhoria no estofamento, Brasília não é diferente. Também está bem afundado esse canticar, tá sujo o tecido. Na frente não é mais o tecido original. Atrás ainda era o tecido original, então a gente tem uma referência. E o que eu queria mesmo era botar o banco do Itamar aqui nela, com espuma no assento e regulagem milimétrica do lado. É o que eu queria fazer realmente, mas tá difícil de achar banco e quando acha é um absurdo de caro, né? Fora isso, eu queria instalar também, eu tenho os manômetros da Porsche. Nossa, não tá dando pra ver nada, peraí. Tá muito escuro por causa da claridade lá na frente, mas enfim, eu tenho os manômetros da Porsche. O contagiros eu já instalei ali, ó. Mas eu tenho os outros também que eu queria instalar de repente no painel. Tem um painel guardado também. É tanta coisa que eu tenho aí que eu quero fazer e na prática eu não faço nada. E bom, a sensação na verdade é que eu não faço nada, né? Eu mexo nos carros como hobby, né? Tenho um trabalho normal aí de 8 horas por dia, então não tem muita mágica. Faço nas horas que sobra, mas eu queria fazer tanto mais, tanta coisa que eu queria fazer nos carros aí. Quando a gente tem vários carros, eu posso falar pra vocês que é bem mais difícil de a gente deixar eles zeradinhos. Quando a gente tem 2 carros, a gente vai ter o carro do uso, do dia a dia ali, e o outro que a gente vai ficar lá cuidando, polindo, etc. É bem mais fácil do que quando tem um monte de carros aí. Na minha opinião, 2 carros é um número mágico. Acima disso, para a pessoa fazer por conta, é meio complicadinho. Minha opinião. Mas me digam aí nos comentários também o que vocês acham disso. Quem sabe a gente conversa sobre isso num outro vídeo. Lembrei de mais algumas coisas. Uma delas, eu fiz todo aquele processo com álcool e coisa para colar a forração de porta. Mas, querendo ou não, começou a descolar de novo. Deixa eu ligar a luz para ver se a gente enxerga melhor, porque tá terrível isso aqui. Acho que melhorou a iluminação, mas o barulho só vai piorar. Vamos seguir na brasa aqui. Então, o que eu tava falando pra vocês, fiz aquele serviço aqui nas forrações de porta, onde eu embebi elas em álcool. Elas voltaram pra posição, mas depois, uns, sei lá, 1 ano e pouco depois, já começaram a mover de novo e agora já estão deslocadas de novo. O ideal seria colocar um Alcatex novo por dentro, eu acho, ou fazer o mesmo serviço de novo com álcool e usar aquela função de colocar velcro nas laterais. Eu acho que ia dar uma forçada boa pra ficar na posição aí. Trava elétrica, tem que trocar as duas, a de lá não tá mais querendo subir. Não, a de lá não tá mais funcionando a trava e a do lado de cá não quer subir. Coisas da vida, né? Fora isso, ó, agora com a luz ligada a gente consegue enxergar melhor ali dentro da brasa. Carrinho, né? É um show. Tem que limpar o cofre do motor também. Quem não viu, dá uma conferida lá no vídeo, onde eu fiz toda a função ali no cofre, ficou a coisa mais linda. Vou botar aqui na descrição também para vocês poderem dar uma olhada. E para quem não viu o vídeo lá, não vou deixar vocês à vontade, deixa eu mostrar como é que tá a situação, mas já adianto, tá sujo.
tá feio o negócio. Dá até vergonha da sujeira. Mas é que eu só tô usando a brasa, ela tá muito boa. Os carburadores estão funcionando muito bem. Essa função que eu fiz aqui da equalização das varetas, assim, os braços novos ficaram um show de bola. Nunca mais me incomodei de se desequalizar. Mas a sujeira tá aí. É uma coisa a mais pra botar na lista. Dá uma boa limpada em todo o cofre. Bom, e é outro dia. Vamos continuar e vou mostrar o Fit aqui pra vocês. Então tá aí o Fit. Ele é mais vermelho do que esse rosa que tá aparecendo aí na filmagem. Já fiz algumas coisas nele que vocês vão ver em breve aí. Suspensão dianteira, enfim. Vocês vão ver outros vídeos no futuro aí sobre o Fit. Mas tá aí ele. Ainda tenho que mexer na suspensão traseira. Mexer em barra axial, terminal de direção. Talvez eu vou trocar. No geral, o carro ele é muito bom. Minha esposa adora ele. Ele tinha aquele problema grave aí de trepidar na hora de arrancar. Resolveu 95% quando eu coloquei o óleo de câmbio original da Honda. Às vezes só trocar o óleo de câmbio não é o detalhe, né? O ideal é usar aí o correto, a especificação correta, e é bem difícil aí realmente de achar informação sobre esse carro. Mas tem um vídeo aí que eu fiz mostrando a troca de óleo. Acho que pode ser útil aí pra quem tem. Umas coisas que eu sei que tem que fazer, né? Bom, a primeira delas, trocar a paleta do limpador. Depois pintar os limpadores, olha só como tá descascado aqui já. Evitar de enferrujar, né? Esse que é o principal ponto. Parte de pintura, tinha vontade de fazer. E a mulher não se importa da forma como tá. Ela até gosta que o carro esteja mais ou menos assim, porque ela não precisa se preocupar tanto, ficar tão preocupada que alguém vai bater, que vão riscar em algum estacionamento, alguma coisa. Então, mas eu, pro meu gosto, eu gostaria de fazer a pintura dele. Eu já fiz o teto, tampa do porta-mala, capô e os dois para-choques. Tem vídeo aqui no canal. Mas eu queria fazer as laterais também. É tricolor a lateral. E na parte de cima aí tem esse... Ainda não é um descascado, é um gasto, né? No verniz, que aí fica com esse visual esquisitinho. Acontece para os dois lados. Além disso, não sei o que houve com esse carro, mas ele tem um monte de piques aí na lateral. Acho que do lado de lá vai ser mais fácil de mostrar para vocês. No reflexo dá pra gente enxergar, né? Olha quantos piquezinhos tem. E foi tentado fazer tipo uma micro pintura. Deu uma disfarçada, né? Mas no reflexo a gente enxerga bem. O interior é bem inteiro dele. O que tem de coisas pra fazer no interior? O volante tem que revestir ele, já tá comprado o negócio, falta só fazer a função. E o banco, aqui ó, felizmente gastou aqui essa parte, teria que mexer também. Tá, a espuma tá meio afofada, mas isso aí faz parte, né? O carro é antigo. Fora isso, se eu tivesse as ferramentas, né, e o conhecimento, queria fazer um polimento aqui nesse vidro, para deixar ele brilhoso, limpo, sem essas marcas ali. Não influencia tanto quando tá usando com o carro, de dentro para fora quase não se enxerga, mas é um dos detalhes, né? Bom, se você lembrar no meu Ford Ka aí, de tudo que eu fiz para realmente deixando ele zerado, e esse carro aqui não é meu, esse carro é da minha esposa, é ela que usa todos os dias, né? O que importa é o que ela realmente se importa, tirando a questão de mecânica, né? Tirando a questão de mecânica, que sem dúvida tem que estar zerado, tem que estar bom, funcionando bem, sem riscos a ela e nem a mais ninguém. Parte estética tem que ser como ela acha, né? Se ela quer gastar para fazer a pintura, quer que eu faça, lógico, vou fazer. Mas se ela diz que não, que para ela tá ótimo assim, então, ok, né? Eu já tenho serviço suficiente para fazer nos outros carros. E com essa deixa, vamos trazer o Gol aqui pra frente e vou mostrar um pouco de detalhes aí pra vocês. E finalmente, deixa eu mostrar o Gol aí pra vocês. Não tá tendo muitos vídeos dele, mas é que ele tá ficando mais parado realmente, lá embaixo, do que qualquer outra coisa. Tem algumas coisinhas pra fazer nele. Primeira coisa, né? Uma boa lavada. Ele tava aqui numa situação que tava pegando aí o sereno, né? Aquela da aguinha da noite aí, e o sol, então ele tá meio sujo e meio marcadinho. Eu preciso fazer um polimento nele. Preciso também fazer o polimento do farol do lado do passageiro. Olha a diferença entre os dois. Esse aqui eu queria fazer um teste, então eu peguei e poli esse farol do lado de cá, apliquei o V-Light da Vonix e esqueci. E o lado de lá não fiz nada. E aí, com essa camada de sol, chuva, etc., olha como aquele farol do lado de lá ficou amarelado.
só fazer um polimento nele. Tem uma grade nova para botar aqui na frente, que essa aqui tá com umas coisinhas quebradas. Lavagem e polimento, por assim dizer, é o principal que precisa. Palhetas do limpador eu preciso trocar também. Uma coisa que eu preciso trocar, isso aqui eu não preciso trocar, tá soltando, mas em teoria trocar não preciso, mas aqui dentro, olha só. Esse veludinho aqui, ó, tá se desmanchando. Então essa é uma borracha, um acabamento que eu vou ter que ver se eu encontro aí, de preferência original, para fazer a troca. Para quem faz tempo que não vê, tá aí o carrinho. Shift light, vacômetro lá no meio. Tem um vídeo onde eu mostro mais aí sobre o vacômetro, falo sobre ele. Se quiserem, vou colocar aí na descrição para vocês darem uma olhada. Preciso dar uma boa limpada na interna dele também. Mas, no geral, o carro tá ótimo, né? É bater o arranque nele e usar. Um detalhe aí que eu vou ter que fazer, eu vou ter que trocar os pneus e deixa eu mostrar pra vocês o porquê. Cheio de trincas, felizmente os pneus não aguentaram o tempo aí. Tava uma posição porque eles estavam pegando bastante sol e coisa. E é um pneu de 2013, se eu não me engano, eu tinha olhado esses tempos. Onde é que tá? Aqui. 2014. Quinta semana de 2014. 0514, ó. Então não é um pneu novo, mas olha o tanto de garra que ele tem. Tá zero esse pneu. Mas não rodou 5.000 km, né? Desde que eu botei ele aí. Com os outros carros aí realmente diminui bastante. Quando a gente tem mais de um carro, diminui o tanto de quilometragem que a gente roda. E antes eu rodava aí, ia trabalhar longe, agora eu trabalho olha, acho que não dá 10 km de casa. Mas ainda tô de home office, então tem mais isso, vou só de vez em quando na firma. Mas eu sou apaixonado por esse carro aqui. Já pensei em vender, inclusive botei para venda, né? Não vendeu, ninguém nem veio, até foi bom. Olha o limo ali embaixo, ó. Eita, pau. Pra ninguém pensar que do lado de cá tem uma coisa estragada, tá aí, ó. Como tava antes, que nem vocês sempre viram aí o carro. Preciso fazer lá na parte de trás, terminar lá a minha cobertura. Lógico, ainda tem a garagem, né? Mas todo o restante aí que eu preciso fazer. Mas da forma como tá, eu já tô podendo lavar, encerar e ele não vai ficar pegando esse sereno. Preciso trocar a película traseira. Mas, em teoria, essa película tem garantia vitalícia contra bolhas e desbotamento. Nós vamos testar isso aí. Comprei na 4 Estações ali em Novo Hamburgo. Nós vamos testar para ver se realmente tem. Os caras nunca pensam que vai ter um louco que vai ficar uma vida inteira com carro, né? Quem tiver dúvida, essa aqui é uma placa alemã. Um amigo meu mora lá e faz essa função de mandar as placas para cá. Se alguém tiver interesse, me dá um toque, ou se não é Driveorama. Eu vou colocar o Instagram dele aqui embaixo. Vocês podem dar uma olhada, ele faz, despacha por correio para cá. Vocês podem escolher exatamente o que vocês querem escrever aí na placa. Bom, eu acho que do Gol é isso aí. Deixa eu abrir o capô e mostrar para vocês a situação deplorável de sujeira do cofre do motor. E aí a gente segue pro próximo carro. Tava vindo abrir o capô. Vi que começou a rasgar aqui também, ó. Vamos ter que ver pra de repente trocar isso aí no futuro. Bom, e não teve mais vídeos do Gol porque eu não fiz mais nada nele, né? Mas olha só a vida real aí. Capô, mofo aí nessa parte de dentro. Quando uma parte ali que tava chovendo aqui, né, no carro, quando descia a água aí, molhava realmente. Mas o ponto positivo é que a gente sabe como melhorar isso aqui, né? Sabe como deixar zerado aí. O arrefecimento continua zero, porque o carro não rodou, sei lá, 1.000 km, nem isso. Desde que eu fiz o arrefecimento. Nem lembro quando que foi, mas faz tempo, né? Tá aí, ó. Não vejo a hora de fazer lá atrás da garagem para poder deixar todos os carros do jeito que eu gosto aí, realmente. E desculpa aí se eu dei uma desacelerada no vídeo, uma desmotivada, mas é porque ver o carro nessa situação, carro que eu gosto tanto, né? Dá uma pesada aí por saber que eu tô sendo esse relaxado, que não tô construindo lá, não tô resolvendo essa situação, mas várias coisas acontecem aí na vida, né? A gente tem que elencar as prioridades, fazer à medida que a gente consegue e da forma que a gente acha a melhor forma. Mas tá a caminho, a garagem vai sair, um dia ou outro vai sair, mas enquanto isso, a minha coberturazinha, que era bem tosca lá, agora pelo menos tem uma lona em cima e coisa, então já não vai mais chegar nesse estágio. Quando eu lavar ele, ele vai se manter limpo aí por um bom tempo. Vamos adiante.
E eu vim aqui para os fundos para falar um pouco sobre a S10 e alguns detalhes que eu quero fazer no futuro nela, para a gente dar finalização aqui nesse vídeo. Vamos dar uma conferida no monstro aqui. Então tá aí a S10, do lado da brasa, melhoramento feito. Inclusive, sobre esse melhoramento aí, quem ainda não me segue no Instagram lá, PaulosGarageBR, aproveita para seguir porque eu fiz stories aqui mostrando quando eu tava fazendo essa função. Coisas aí que é difícil eu conseguir colocar no YouTube, coisa rápida. Lá é bem mais fácil, né? Então segue lá que tem coisas, fotos, vídeos, coisas exclusivas, às vezes que eu consigo botar, que são coisas mais rápidas, que eu boto direto no Instagram. E falando de S10, um detalhe aqui de cara que eu quero mostrar pra vocês. Vou ter que fazer uma repintura, uma coisa aqui do capô. Vocês lembram que tinha aquelas bolhas que eu mostrei e falei pra vocês, né? Bom, as bolhas aí, uma delas estourou. Tem uma outra bem grande aqui que tá a ponto de estourar também. Aqui já trincou a tinta. Aqui também, ó, começando a querer uma ferrugem, então vou ter que fazer uma pintura do capô. Tem uma marca, acho que é Atomic, não me lembro, Atomic Paints, uma coisa assim. Eu tô pensando em usar de repente deles, vai ficar uma cor diferente, mas beleza. À medida que eu for precisando pintar o resto, aí eu faço o resto do carro. No mais aí, mandei arrumar um furinho que tinha no pneu do lado de trás, na verdade era a válvula. Fora isso, vocês já viram um vídeo lá que a gente fez na VMAR dos pivôs. Tá top até então aí. Que é mais... Pra quem não viu, dá uma conferida naquele vídeo que eu fiz sobre o protetor de caçamba. Já carreguei areia, carreguei pó de brita, carreguei brita. Funcionou muito bem. Parte interna da caminhonete aí. Pra quem não viu o vídeo lá onde eu mostro ela no início, dá uma conferida, eu falo sobre mais detalhes dela também. Vou ver se eu boto aqui na descrição para ficar mais fácil de encontrarem. E tá aí, tá funcionando. Vamos aproveitar e vamos dar uma ligadinha nela. Já que a gente tá aqui. Aê! Beleza. Vamos dar uma acordada no alternador. Olha aí. Aí sim, né? Show de bola. Marcador de combustível. Resolvi. Eu fiz uma ligação ali, eu acho que tá virado lá no tanque, eu não sei. Eu sei que quando o tanque tá cheio, ele marca vazio. E à medida que vai gastando, vai indo pro meio. Já tá ótimo pra mim isso aí. Pressão de óleo também resolvi. Em breve vou colocar um vídeo aí pra vocês. Temperatura ainda não tá resolvido e nem velocidade. Porém eu tô com esse carinha aqui que é um painelzinho. Deixa eu ligar ele aqui pra vocês. É um painelzinho, eu comprei lá no AliExpress, que ele marca a velocidade por GPS. Então beleza. Daqui tá dando a informação da voltagem da bateria e aqui dá a informação da velocidade. Em alguns carros mais novos, que nem no Fit ou na CR-V, que usam o OBD2, ele conecta com a central também, naquele encaixezinho da central, e lê temperatura de água, enfim, lê várias coisas da central. Eu comprei isso aqui na época que eu tinha o K, que eu queria conectar, mas já digo, no K não funciona. Então, tava com ele parado e daí com esse problema da S10 não marcar a velocidade, pensei, boa jogada, vou colocar ele no carro. Aí a alimentação dele eu faço aqui pela porta OBD, peraí, olha ali. Tá lá, é o encaixe OBD da caminhonete. Porém, que nem eu já fiz aquele outro vídeo, é muito difícil conectar com a central dessa caminhonete aqui. Então ele também, se não conecta com K, quem dirá com essa caminhonete, né? Não conecta na caminhonete, mas dá energia. Eu uso como cabo de alimentação para ligar esse dashboardzinho aí, esse painelzinho. Acho que é isso aqui na parte de dentro. Vou desligar aí para vocês me ouvirem melhor. Uma coisa que eu queria fazer, de repente, é colocar um vidro elétrico do lado de lá. Porque eu já troquei a maçaneta ali, mas segunda maçaneta que eu quebro, que o vidro tá bem pesado. E aí eu tô pensando de repente já aproveitar, já que eu vou ter que mexer no mecanismo, parece que é um mecanismo que tá duro, e botar um vidro elétrico do lado de lá, que daí eu consigo abrir e fechar. Eu veio junto com ela o negocinho aqui dos botões, consigo abrir e fechar por aqui daí. Porque é uma mão de obra, né? Porque é uma mão de obra, tem que ficar fazendo ali, enfim, né? E que mais? De repente fazer uma limpeza nela, uma coisa que eu gostaria muito de fazer uma forração de porta aqui, fazer com um curvinho de repente verde conforme o banco e o preto,
Eu acho que ia ficar legal, um detalhe. Quem sabe no futuro, né? Porque esse troço aqui, esse plástico, deixa eu mostrar aqui na porta do motorista. Esse negócio pintado aqui é bem esquisito. Não é fácil de limpar, suja bastante. Mesma coisa o painel, ó. Tá com essa pintura aqui. Podia ser do gosto do dono anterior, mas não é muito do meu. Tem que fazer funcionar a ventilação, que não tá funcionando também. Não liga nem nada. Tem que dar uma conferida do porquê. Porque no dia que chove, embaça legal o carrinho aqui. E já que a gente tá aqui atrás, vou falar rapidinho pra vocês sobre a situação da garagem. Pra quem não sabe, pretendo fazer uma garagem aqui nos fundos também, construir uma garagem. Na parte de lá vai ser marcenaria. Deixa eu virar a câmera e mostrar. No projeto final, aquele lado de lá, onde tá aquelas... esqueci o nome. Vai ser oficina de marcenaria. Enquanto eu não termino tudo, lá vai ser o lugar que eu vou estacionar o Gol, por exemplo, ou o carro que tiver aqui atrás que eu não vou usar tanto. E aqui no meio e do lado vão ser 2 vagas de garagem, né? 4 metros, 4 metros de largura, por 5 de profundidade aqui e 6 de profundidade lá. Pretendo botar uma leva-car, então vai ser bem alto ali, mas tem um desenho diferente. Vou botar uma foto aí para vocês verem o que é a minha ideia. Então, basicamente isso aí. O que mais que nós temos? Comprei já aqui para fazer a laje. Tá ali já a lojotinha para colocar para fazer a laje. Ainda tem que construir aqui uma coluna, uma viguinha embaixo, né? Já tô lá com parte da armação que eu vou fazer uma sapata nesse canto aqui, então vou fazer mais uma viguinha, uma sapata, uma viga, vou subir uma parede de tijolo em cima dessa parede, aí eu vou colocar essas travessas para lá. Então para isso que tem aqui esse conjunto, porque vai ser nessa parte aqui vai ser um telhado tipo laje, que vai dar para subir, sentar e olhar a vista. Deixa eu mostrar a vista aí, olha lá. Ok, eu sei que não é nenhuma vista espetacular, né? Mas é melhor do que ficar olhando os muros da casa, então é daí que surgiu a ideia realmente. Bom, não quero deixar esse vídeo mais longo que o necessário, só queria mostrar realmente para vocês um pouco de cada um dos carros, porque várias vezes eu vejo nos comentários o pessoal falando: ah, cadê a Brasa, cadê o Gol, né? O Fit ninguém pergunta, nem a CR-V, mas são ótimos carros, tá? Deixa eu falar para vocês que são muito bons também. Mas o pessoal pergunta, né? E como eu sei que às vezes fica bastante tempo sem fazer vídeo, por exemplo do Gol, nem me lembro quando foi o último vídeo que eu fiz dele. E porque eu não mexi mais no carro realmente, né? O carro tá funcionando muito bem, não mexi mais nele e quase não uso ele também, mas por hora também não tô pensando em vender, tá certo? Tem que fazer vídeo da Brasília, trocar coifa, que nem eu falei aí pra vocês, tem várias coisas pra fazer, já tô com material em casa e queria trazer um pouco de cada um dos carros aí pra vocês pra ter essa atualização. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê uma conferida nos outros vídeos aqui que tem aqui embaixo, que eu vou botar sobre tudo isso que eu falei de serviços antigos e coisas aí que eu quero fazer nos carros. O canal aqui eu acho que já tem quase 700 vídeos, então é muito vídeo. A gente tem de polimento de carro, pintura, retífica de motor, que eu fiz a retífica do K. É muita coisa realmente, e às vezes eu sei que é um pouco difícil de achar, tô trabalhando para tentar melhorar isso aí. Mas tem bastante vídeo aí, conteúdo não falta. Um grande abraço pra você, sucesso e até o próximo vídeo. Quer falar alguma coisa, Meg? Aproveitar esse momento?